Olá, hoje o nosso bate-papo é aqui do estúdio do Colégio Educar e nós vamos conversar um pouquinho sobre educação com a mantenedora e diretora Renata e vamos saber um pouquinho desse mundo, né, da educação inclusiva, de sonhos, né, que acontecem quando a gente quer educar. Então apresento e já agradeço, Renata, por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Gratidão, Tati, pelo convite. É uma honra ter essa parceria agora, né, com o Espaço Cognição. E a gente espera poder trazer um pouquinho aí da nossa história, do nosso dia a dia, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, nesse bate-papo. É isso mesmo, Rei. E aí, exatamente isso que eu quero saber, né? De onde vem esse sonho de ter uma escola? Qual foi o seu propósito? Como foi o seu início de caminhada, né? Porque já tem uma caminhada longa, né? Muitas coisas mudaram. Com certeza você já aprendeu muito, com certeza já mudou muita coisa no seu jeito de ver e atuar na educação. Mas me conta de onde veio esse amor à educação? Comecei muito nova, né? Na verdade, eu venho do magistério com muito orgulho. E meu pai me emancipou para abrir a escola, então eu abro uma escola aí com 17 anos. Uau! Que era a Doce Sonhos, né? E quando a Doce Sonhos completa 10 anos, que a Doce Sonhos vem daquela história meio que clichê mesmo, né? De educação infantil, na garagem, da casa dos pais, e realmente eu começo dessa forma. Quando a Doce Sonhos completa 10 anos, a gente vem para cá, para esse espaço, onde se torna o Colégio Educar de Guarulhos, né? Que hoje a gente está atendendo já da educação infantil ao ensino médio. Que ótimo! E aí, quais foram suas primeiras dificuldades, Rê? Dificuldades, as primeiras? As Nós temos assim. até hoje. Houve vontade de desistir? Se eu falar que não, também vou estar mentindo. Eu acho que teve 2 momentos muito fortes, assim, na nossa trajetória, na nossa caminhada, que fez, sim, passou pela cabeça. Mas a gente continua e acho que dificuldades tem. Se a gente falar que é tudo perfeito, acho que é mentira, né? Eu acho que a escola é isso, esse organismo vivo, né? Então tem dias que é tudo calmo, tem dias que você acha que vai ser calmo e tudo acontece. E a gente ama, né? Porque eu acho que não tem aquela rotina, né? Por mais que tenha, mas não tem. Não sei se eu consigo explicar. Cada dia é um dia, né? Dentro desse chão de escola. É uma coisa que só quem vive que entende. E só quem gosta é quem fica, né? Porque senão não fica um ato de amor, né? Realmente E hoje né? de coragem. Exatamente, de coragem, é isso mesmo. E aí a escola agora tem 30 anos. A escola está completando, né? Num todo, né? Entre Doce Sonhos e Colégio Educar, esse ano a gente está aí fazendo aniversário, está completando 30 anos. E a gente está aí nessa campanha linda, né? De 30 anos. Que legal, um orgulho também, né? E aí muitos desafios superados e ainda tem objetivos a serem alcançados? Sempre, né? Sempre. A gente, parece que é clichê, mas a gente sempre busca por uma educação de qualidade, né? Olhar para essas crianças aí, esses adolescentes indo para a vida autônomos, protagonistas. Eu sei que tem algumas palavras na educação que ficaram um pouco clichês, assim. Mas quando a gente olha e vê de verdade, eu acho que hoje os espaços do Educar fala por si próprios, as paredes, né? São eles são pertencentes de verdade, e isso é um orgulho. E hoje você tem filhos de ex-alunos, com certeza. Já estão chegando. Daqui a pouco netos e tudo mais. Não, né, Tati? Calma, porque senão também você vai assustar, né? Não, mas eu acho que é isso mesmo, Mas filhos já estão chegando e é uma honra, né? Eles ainda Claro. acreditarem e falarem que querem, né? Sim. E aí, lá desde a Doce Sonhos, você traz isso da participação ativa, né, do aluno na escola, por meio das paredes, das atividades e projetos. E de onde vem essa sua inspiração de fazer? Porque hoje não é muito comum, né? Às vezes tem ali um caminho a ser seguido, às vezes tem um planejamento muito fechado, né? Que não permite a participação ativa, né? Aquilo do pertencer mesmo de cada aluno. De onde vem essa sua inspiração de deixar que eles participem com o que eles têm, né? Seja num desenho, seja num texto, seja num verso, né? Na construção ali de uma maquete do colégio, do nome, enfim. Eu tenho um bichinho, assim, que eu não sei ficar muito parada e essa busca constante, né? Mas para mim, eu acho que o segredo está na formação. Hoje, uma das marcas do Colégio Educar é a formação continuada.
Eu acho que para o sucesso não tem atalho. Então, se você não se dedicar, se você não estudar, e a educação, acho que tudo. Mas a educação principalmente, né, Tati? Tá mudando muito, essa geração tá vindo aí diferente. E não adianta a gente ficar só se lamentando. Porque na minha época não era assim, porque não era assim. A gente tem que entender como que funcionam as crianças hoje, esses adolescentes. E que bom que eu acho que eles estão vindo aí para desconstruir, para mexer mesmo, para desestabilizar, né? Porque Sim. eles são assim, e eu acho que é essa geração que vai ter essa coragem de falar, não, eu quero diferente, Sim. não quero mais tudo igual, né? E aí, se você não se dedica, se você não estuda, se você não corre atrás, aí Fica difícil. fica difícil. E aí hoje eu acho que a demanda da família hoje é muito maior que antes também, né, Rê? Porque a família hoje, em alguns momentos, se perde um pouquinho no que fazer, como fazer, e às vezes recorrem à escola também, né? Para que vocês deem a mão, para que vocês ajudem. Só que a gente também trabalha com a família, Tati, que é uma parceria, né? Eu acho que os dois lados se conectam e se precisam estar juntos, assim, de mãos dadas. Um lado sozinho não faz e o outro também não. E aí, de novo, parece que utopia. Mas aquela família que ela é parceira, que ela tá junto, que ela tá ali, dá certo. A gente sabe que dá certo. E o que a gente precisa tentar entender é que não é quantidade, é qualidade, porque realmente hoje, nos dias de hoje, a família em si, da forma que ela é caracterizada, todo mundo precisa trabalhar. Só que eu acho que é a qualidade, às vezes é 5 minutos, 10, mas se essa criança, se esse adolescente entender que aquele tempo é para ele, aquela escuta está sendo para ele, dá certo. Porque às vezes a gente é mãe, né? E aí a gente cobra, não, porque eu não faço, porque eu não dou conta, eu queria estar mais, todo mundo queria estar mais. Mas se você puder ficar, né, com essa qualidade dessa escuta, eu acho que já faz a diferença, assim. Sim. A gente é um colégio que é considerado família, né, de ter essa parceria, mas ao mesmo tempo a gente sente também já essa ausência um pouco. Então, o Colégio Educar sempre está convidando essa família para estar aqui dentro, né? Seja num plantão, a gente não espera reuniões, então se esse pai tem alguma dúvida, se ele tem alguma dificuldade, ele pode marcar, ele pode vir, e vice-versa para a gente também. Agora, depois da pandemia, tem esse online que eu acho que também abriu uma porta. Se a pessoa não pode vir, pode ser uma reunião online? Pode. Eu acho que é mais importante essa troca do que não ter. Sim. Mas eu também preciso querer, né? Eu preciso estar disponível para essa troca. Exatamente, porque nem sempre é bom também para eles, né, na visão deles, o entender, o ajudar, o aceitar que precisa de ajuda, que precisa trocar caminhos e rotas. Para os pais, às vezes, alguns, né, são bem resistentes. E aí vocês sentem isso, claro, né? Porque quer ajudar, mas tem gente que não quer ser ajudado, também tem isso, né? E eu acho que eu vou falar uma coisa que todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que é todo mundo querendo mandar na educação, né? Então, assim, a gente não bate de frente com um médico, com um dentista que fala para você, você precisa de um canal. Você fala, tá, ok, vamos fazer, né? Mesmo sem querer. Sim. Tem uns que têm pavor, né? Mas por que tudo na educação, né, Tati? Assim, então, é difícil. Se a gente não se colocar, se a gente não se valorizar, quem vai valorizar? Tem Porque razão. eu tenho uma frase na entrada da escola já. Pode ter a maior profissão do mundo, mas se não tiver professor, não vai existir nenhuma, né? Exatamente. Então, essa valorização, eu aposto no diálogo. A gente não é uma escola perfeita, porque tem muitos pensamentos, muitas famílias, muitas pessoas, mas a gente luta, assim, de verdade, todos os dias para dar o nosso melhor. Mas eu acho que tudo no diálogo se resolve, né? A gente entra num diálogo e no final dá tudo certo. Com respeito, eu acho que dá tudo certo. Saber ouvir faz muita diferença, né? Porque não é só falar, porque às vezes você vai falar de coisas que você não entende também, né? E aí você precisa ouvir também, porque ouvir é uma parte fundamental do aprendizado também, né? Saber ouvir. Lá no espaço, a gente tem um atendimento chamado acolhimento, que é exatamente para ouvir o pai. Porque às vezes ele até entende um pouco do que vai acontecer ali, do processo, mas às vezes não. E ele só chega com a dor, porque tem a dor, ficou sabendo agora, foi encaminhado ou por médico ou pela escola, então ele tem uma dor de alguma coisa que às vezes ele desconhece. Então, vem com a dor e vem com medo.
Então, chega aquela pedra pra gente, né? Aquela rocha que não quer ouvir, que, né, qualquer coisa que você fale ali, o mínimo já parece que machuca. Então, você primeiro precisa ouvir, acolher aquilo e agora vamos lá. Então, vamos por partes, né? Aqui é assim, assim. Eu acho que a pessoa se sente, por mais que ela saia ali meio ainda achando que a gente não tá certo, ou o que a gente falou não é o ideal, mas você traz o acolhimento, né? Me ouviu, não chegou aqui, eu entreguei um encaminhamento e já me deu os valores, não é isso, né? Então, eu também acredito que ouvir sempre funciona, porque aí você consegue criar um diálogo e deixa mesmo a pessoa liberar aquela dor toda, né? Que acontece, vocês chegam aqui também para vocês as dores, né? Na escola. Então, Tati, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é do seu espaço. E o quanto faz diferença o local, né? Porque a gente sabe que tem locais assim como tudo, né? E essa parceria é muito importante, porque essa equipe, para mim, eu acredito muito na ciência. Eu acho que cada um tem o seu papel, o seu estudo, e que a gente tem lugares que a gente não consegue chegar. E às vezes as famílias acham que na escola a gente vai conseguir, né, dar conta de tudo. Isso seria um sonho. Sim. Mas a gente tem nossa limitação também. Quando você fala a escola traz, a gente pode dar um relatório, né? Isso. A gente não está no papel de falar seu filho tem isso, seu filho tem X questão, mas a gente pode orientar. E o quanto também, de novo, a participação dessa família, esse apoio faz a diferença, porque eu acredito que quanto antes, quanto mais cedo, essa criança tem tudo para colher frutos lá na frente. Muito, né? mais possibilidades. Hoje a gente tem estudantes no médio que se alguém olhar nem percebe, porque está fazendo parte das atividades normais, até porque eu acho que também é uma marca do educar, assim, a gente não expõe. Então, quando você vê qualquer criança que faça parte do processo, vai ver dentro de um contexto igual todos. Sim. Né? Então, eu acho que essa parceria com essa equipe multidisciplinar, para a gente, é fundamental. É fundamental. Sim. E aí é onde acho que a gente consegue conhecer o trabalho e a gente consegue fazer essa indicação. A gente fala para as famílias, né? Eu acho que a indicação já é metade do caminho. Com certeza. Né? Se vai dar certo ou não, aí a gente não sabe, porque cada um é cada um. É isso mesmo. Mas a gente gosta e a gente procura sempre já indicar, né? Para a família, profissionais que a gente acredita, admira e vê o resultado. Sim. É porque a família cria um vínculo de confiança com a escola, né? Primeiro, né, que tudo. E aí, o fato de vocês indicarem é aquilo de, né, tô indo num lugar que a escola acredita. E eu a acho escola que só de ser no bairro também é muito bom, porque a gente sabe da loucura do dia a dia dessa família, que às vezes realmente não tem como estar deslocando. Então a gente torce, né, por espaços bons de qualidade dentro do nosso bairro, da nossa região, porque é necessário. Sim, é necessário. E essa parceria para nós também é muito legal, né? Pela localização, pela abertura que a escola dá também, porque o que a gente sempre fala para os pais, quando vem alunos de escola parceiras, é muito bom para a gente, porque a gente tem uma comunicação muito mais fácil com a escola. Às vezes tem escolas que só manda lá um papelzinho, a gente não tem como falar com uma coordenadora, né? Aqui a gente consegue falar com você com muita facilidade, então a gente não tem isso em outros lugares, né? Então acaba que a gente fica ali daquilo que a professora de repente relatou, mas se a gente pudesse conversar um pouquinho, mesmo que online, né? A gente conseguiria detalhes importantes, né? Para a evolução dentro do processo. Então, a gente gosta muito de parcerias, e parcerias como essas, que a gente tem essa liberdade de poder conversar, tirar dúvida, falar com a coordenação, com a psicóloga da escola, com a professora, que está ali toda hora, e esses detalhes fazem toda a diferença para nós. Então, a gente agradece muito mesmo. No caso dos anos finais e do ensino médio, a gente procura agendar e procura colher informações com eles, né, para estar passando para vocês, porque a gente sabe da dificuldade, né? Sim. Diferente das meninas que são polivalentes, que a gente também vai tentando ali uma agenda, mas que o sucesso dessa criança pra gente é o que é de mais importante, né? Isso mesmo. Acho que todo mundo juntos, no mesmo prol, assim, não tem como dar errado. Não dá errado, é isso mesmo. E aí a educação foi mudando, né, desde lá do Doces Sonhos, e uma das grandes mudanças, né, e muito significativas, foi a questão de pensar na inclusão, né, de poder olhar cada criança com as suas potencialidades, mas com as suas dificuldades também. E aí, quando que isso começa aqui no Colégio Educar,
que você começa a fazer esse trabalho, estudar, escrever um livro sobre isso, né? Quando que você vê a necessidade, quando esse trabalho começa? Na verdade, desde que eu nasci, né, Tati? Porque assim, para falar um pouquinho da minha história, para quem não conhece, eu já nasci de uma mãe deficiente. Então, eu vivo a deficiência dentro de casa desde o dia que eu nasci. Sim. Aí, com 7 anos, eu ganho uma irmã que vem com hidrocefalia. Então, a Roberta, ela não andava, não falava. Então, na verdade, a minha vida inteira, eu já vivo. Então, não é algo que eu estou falando de um lugar de fora. E na Doce Sonhos, quando a razão falava eu não dou conta, o coração já estava fazendo a matrícula, entendeu? E eu lembro da primeira aluna que chegou, cadeirante, tudo, enfim. E naquela época ainda não era lei, né? Hoje é lei, Sim. Antes não era. Há 30 anos atrás, as famílias eram totalmente machucadas, né? Batiam o interfone, ou falava, não, eu não trabalho, eu não estou preparada, e tipo, tudo bem. E a gente sempre trabalhou, né? A gente sempre foi tentando entender. E aqui no Educar também, desde que o Educar abre também, já independente de lei também, a gente já tinha, né, os estudantes. E hoje, cada vez mais, né? A gente escreve o livro e eu acho que o Educar chegou em lugares de verdade, assim, que eu nunca imaginava. Então, primeiro a gente escreve o primeiro por conta própria nossa, assim, né? Sim. O Educar tem um professor que eu vou ser eternamente grato a ele, a equipe inteira sabe disso, eu sempre falo. Porque eu acho que você tem que estar perto de pessoas que te empurram, né? Isso. Que te jogam para cima. E o professor Adriano, ele é biomédico, então ele é premiado, diversos artigos. Não tenho medo do escrever, né? Porque o professor hoje, o registro é uma dificuldade, né? Sim. E o Adriano, um dia, na pandemia, ele fala para mim, Renata, não tem aqui dentro do Educar, você não encontra o que a gente vê dentro do Educar lá fora, principalmente com a questão de adaptação, com as crianças que fazem parte do processo. Vamos escrever um livro? Eu falei, vamos, né? Então vamos. E aí saiu muito rápido, dentro de uma pandemia, que o título é Quando Querer Torna a Prática Possível. E tem educadoras que falam que tem esse livro na estante até como um mantra. Porque eu acho que é isso, você precisa querer. A prática pode ser maravilhosa, mas se você não querer, você não faz. E depois de 2023, 2024, a Panda me procura, uma das donas da Panda, vem, conhece o Educar e visita, né, todos os nossos relatórios, enfim. E fica apaixonada, assim, foi uma honra, de verdade. Eu nunca esperava. Só que ela falou, Renata, esse livro tem que ter um outro corpo, né? Até porque o primeiro foi a gente que escreveu. E aí a gente escreve esse livro e na mudança do primeiro, que eu escrevo com a coordenadora, da orientadora que era da época, com o professor Adriano, esse, na verdade, eu tive que escrever sozinha, mas dando uma voz para uma equipe inteira, de uma escola inteira, que faz um trabalho genial, que eu sou fã mesmo, assim, eu tenho muito orgulho de todos, seja do portão até o outro portão. Eu acho que o livro, ele te provoca, né? Todo mundo me fala que o livro fala como tornar uma escola inclusiva, e tá na equipe, né? Sim. Acho que essa equipe precisa acreditar, precisa se dedicar para que isso possa acontecer. Então, para que a gente torne uma escola inclusiva, eu preciso das pessoas, de quem está do lado da gente para acreditar, né? Porque eu também falo que eu vejo o processo inclusivo em 3 momentos. Um antes da pandemia, eu acho que a gente viveu o processo. Depois da pandemia e o que é depois de 2024. Tá muito desafiador. Tá muito desafiador. Então, eu vejo, assim, no meu ponto de vista, 3 partes, assim, desse processo inclusivo, que hoje tomou muito mais força. E que bom, né, que precisa mesmo. Precisa. Hoje são muitos olhares, mas eu fico preocupada também um pouco com as redes sociais, né, porque as pessoas hoje, elas têm muita informação, mas o que eu faço com essa informação? Isso. E como que eu doso essa informação que eu estou buscando? Porque hoje está muito fácil, né? Você joga... você consegue tudo. Tanto que o livro é um diferencial também que não tem teoria. Então, quem comprar o livro, buscar ler o livro, vai falar, nossa, mas não tem nada teórico. Não, porque eu acho que apertou um botão, a teoria está lá. Sim. E cada um pode buscar da forma que quiser. O livro, ele vem com esse diferencial da prática.
E como o Educar trabalha da educação infantil no médio, é outro diferencial. Porque a gente vê muito se falar de uma educação infantil, né? Sempre os olhares é muito mais fácil, tem muito mais recurso. Mas os anos iniciais e os anos finais eu vejo como uma lacuna. Então são poucas as pessoas que falam sobre ele. E o ensino médio estava em alta, porque está se falando muito do novo ensino médio. Então, você vai encontrar práticas de ponta a ponta, né? Então, são anos de pesquisa, não vou falar o que está aí é verdade absoluta, tem que ser daquele jeito, mas é onde o Educar chegou e é onde o Educar está e que está dando certo para o Colégio Educar. Sim. Pode ser que não dê para o outro colégio, enfim. Mas é o que a gente faz e a gente acredita e tá aí. Pode ser, já tem coisas que mudou, tá? E a gente está sempre se atualizando na lei, na documentação, né? No PAEE, no P. Então já tem mudanças. Sim. Mas para quem ainda, precisa de um norte, eu acho que é uma boa dica. E eu acho que é bacana isso, porque até quando a gente vai em escolas, né, fazer orientação com professores também, a gente fala que o grande boom, assim, da educação, trabalhar com a educação inclusiva é o sentir, né? Não adianta você ler o vínculo, né? Exatamente. Se não criar vínculo... E se você não colocar dentro da sua realidade, aquilo que você aprendeu, leu, decorou, enfim, não vai funcionar. Né, aquilo que você falou. Aí tem a experiência do que acontece aqui. Pode ser que ali não dê certo, mas aqui deu, né? Então é como se fosse realmente eu não quero deixar como uma verdade. Sim. Nossa, escrever um livro sabe tudo. Sim. Né? Mas a gente trouxe com muita humildade a nossa prática. Então... Isso. E sentir aquilo que vocês estavam vivendo, as dores de vocês aqui, né? E colocar isso, eu acho fantástico. E é um título também, Tati, que hoje muito se fala da educação especial, né, do processo inclusivo, mas são poucas as pessoas que querem mexer nessa ferida, Sim. Porque é uma dor. Sim. Não deixa de ser. Sim. Então, muito se fala, nossa, é um tema super necessário, muito urgente, mas são poucas as pessoas que têm a coragem de realmente... Porque olhar e mexer. Porque não tem uma receita pronta. Não. Né? Você faz lá um planejamento para uma determinada, enfim, algum determinado transtorno, por exemplo, um trabalho de alfabetização, por exemplo, né? Só que não vai funcionar com todos, né? Então, isso dá trabalho, isso dá muito trabalho, né? Não é a mesma realidade das famílias. E às vezes o mesmo diagnóstico não condiz que seja a mesma atividade, Sim. Que seja o mesmo olhar. E aí é outro desafio que a gente passa muito grande aqui. Sim. Né? Porque independente de placa e de nome de escolas, mas tem muitas escolas que oferecem para as famílias a tal da apostila personalizada. E a gente não acredita nisso. Sim. Porque você pode ter o mesmo diagnósticos para 10 crianças. Cada criança tem as suas particularidades e não tem jeito, não é clichê, é real. Sim. Né? Umas têm umas habilidades para português, a outra para matemática, a outra não tem necessidade nenhuma, vai super bem. Então, assim, tem que ser um olhar muito de lupa para cada um, não tem jeito. Sim. E vocês têm a equipe dentro da escola? Hoje o Colégio Educar tem uma equipe da orientação educacional, né? A gente tem a Cher, que é a coordenadora, e as meninas, né? Hoje a gente tem a Vanusa como a professora de educação especial, a Jaqueline como a psicopedagoga e outras auxiliares que fazem parte da orientação que ajudam nesse processo. A gente tem a Tati, que é a responsável pela adaptação da educação infantil até o 5º ano, e a gente tem a Tainá, que é a responsável pelas adaptações do 6º até o 3º, aonde a gente realmente realiza as adaptações no mesmo livro didático de todos os alunos, assim. A gente não tem essa diferença. Certo. Então, quando eles abrem o material deles, todos estão com o mesmo material, só que a adaptação é realizada dentro desse próprio material deles. Tá, então há um processo avaliativo do aluno daquilo que ele sabe, né, desenvolve as suas potencialidades e aí sim é feita a adaptação. A gente tem uma criança que tem a cor certa do marca-texto que ela se identifica. Certo. Então isso é realmente um olhar de lupa, assim, individual. A outra não tem essa necessidade dos marca-textos. Então, sim. Cada coisa vai acontecendo, assim, né? Sim. Dentro do processo. E a gente tem crianças que agora tá super bem e, nem precisa de atividade adaptada.
Sim. E aí você trouxe a questão dos adolescentes, que de fato essa adaptação, esse trabalho, inclusive, é muito mais difícil, né? Porque tem todas as mudanças, né? Hormonais até dos adolescentes, né? E aí, como é que funciona? Aí vem o que eu te falei dos estudos, né, da formação continuada e o quanto a gente busca práticas diferenciadas. Então, a gente estuda muito, uma equipe que estuda muito, metodologias ativas, trabalho em grupo. Hoje, vocês percebem, assim, quem visitar as redes sociais da escola ou conhecer a escola, a gente trabalha em diversos espaços, então não fica no mesmo espaço. São práticas diferenciadas para trazer mesmo esse engajamento deles, né? Rotação por estação, aquele quintal, os painéis são preparados por eles. Então, assim, eu acho que está nesse estudo desse professor entender como que ele consegue fazer uma proposta diferenciada, mas que alcance todos, e não só essa criança que faz parte do processo, todos ganham, né? Sim. E aí é o pertencer, né? Ainda permanece, desde os pequenininhos lá até os maiores, né? E aí é outro diferencial do educar, porque às vezes é difícil você ver isso para os maiores, né? Sim. De novo, é Sim. muito mais fácil você enxergar isso em escolas que trabalham com educação infantil. Sim. Para os anos finais e médio, piorou, né? Então hoje, que nem os clássicos, a gente não deixa, a gente tem um rigor pedagógico muito grande, sabe, Tati? Porque às vezes os pais entram, pode achar, tem aula debaixo da escada, tem aula no quintal, tem aula na calçada, é bagunçado, não é? A gente tem um rigor pedagógico muito grande, é muito estudo, mas a gente tipo, o médio, trabalha os clássicos que caem nos vestibulares. São leituras pesadas, chatas, e o adolescente hoje não quer ler. Então, a professora Regina faz um trabalho incrível de trazer através de jogos, de teatro. Hoje é uma marca do Colégio Educar as peças de teatro deles. Sim. Né? Foram até convidados no CEL para apresentar. Que legal. Então, os alunos já esperam, sabe? Assim, é muito lindo ver o corpo deles realmente se sentindo pertencentes. Assim, não é para uma data X. Faz parte do... Quando a gente fala que o Educar é essa escola em movimento, é real, é verdadeiro. E aí a família quer agarrar vocês, né? Beijar. Tomara, né? Não são todas. Mas hoje outro diferencial que vem acontecendo são adolescentes querendo vir conhecer o Colégio Educar por causa das propostas. Porque como hoje as redes sociais estão aí, tem pessoas que amam e estão ali conectadas o tempo todo, a gente consegue mostrar um recorte do que a gente faz, porque hoje tem tempo, tem quantidade de fotos, enfim, tem várias exigências das plataformas, então a gente consegue mostrar um recorte, mas dentro desse recorte, né, toma uma dimensão que a gente nem sabe aonde chega. Sim. Então hoje a gente é um orgulho enorme receber adolescentes que os pais falam, ele já estava em tal escola, mas quer porque quer vir conhecer, quer ver essa proposta. Para a gente não tem preço maior de que é o caminho. Né? Tá dando certo. Tá dando certo. Né? Esse adolescente não quer mais um sentado atrás do outro, só com aquele professor detector do saber, já mudou muita coisa. E precisa mudar, né? E aí as Olimpíadas, as propostas, os campeonatos, tudo isso eles abraçam assim de uma forma, aí você vê que a atividade prática é o caminho. É o caminho. Como eles amam e como eles se dedicam e como dá certo, né? Sim. Um dos campeonatos da robótica, a gente ganha um troféu do CRIAR, que para mim foi o ouro. Meus alunos ganharem um troféu de criação, isso não tem como você não ficar babando, né? E como você falou, grande parte da equipe... é uma equipe, assim, de verdade. Eu sou apaixonada da educação infantil ao médio, de ponta a ponta, da orientação. A coordenação é uma coordenação que sem eles também eu não sei o que seria de mim. Porque você pode ter o sonho mais lindo, né? Sim. Meio que ao Disney. Mas você precisa das pessoas. Eu tô numa profissão que eu não consigo fazer nada sozinho. Não tem braços. Essa coordenação precisa acreditar numa educação transformadora, que aquele professor precisa acreditar, esse efeito dominó, né? Eu falo que é um quebra-cabeça. Eu até usava o cordão desse quebra-cabeça, mas acabou ficando aí uma representação do TEA, né? Mas eu acho que é isso. Uma peça, se ela não tiver encaixada, ela faz falta. Com certeza. Faz falta.
Precisa estar realmente Então, uma equipe de integrado. ponta a ponta, desde os dos orientadores, do pátio, todo mundo. Legal. Secretaria, todo mundo. Acho que a gente tem que estar alinhado, porque não adianta um falar uma coisa e o outro agir de outra forma. Sim. E a gente sabe que agradar todo mundo a gente não vai agradar, Não né? consegue, né? Mas a gente sabe, a gente trabalha isso com a equipe o tempo todo, de acreditar que no trabalho que a gente realiza, porque de verdade é um trabalho assim, hoje a gente é reconhecido em muitos lugares pelo sistema positivo de ensino em nível nacional, então é um orgulho ser referência para eles em nível nacional. Então, assim, são lugares que o Colégio Educar chegou que de verdade eu nunca imaginava. O ano passado a gente esteve na Argentina falando sobre as práticas de um prêmio que a gente ganhou sobre o processo inclusivo da plataforma. Então, quando eu olho lá para Doces Sonhos, por mais que eu imaginava, mas eu nunca podia imaginar tal lugar. Sim. E eu não cheguei em nenhum lugar desse sozinho. Sim. São essa equipe mesmo que se dedica, acredita todos os dias. Que bacana. Rê, foi muito bom esse bate-papo, te ouvir. Eu te agradeço. Né? Ver o brilho nos seus olhos do amor que você tem, né? A escola, a educação, em poder fazer a diferença na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, né? Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter nos emprestado esse lugar. Sempre, né? as portas estão abertas. Muito obrigada mesmo. A gente é grato e que essa parceria seja frutuosa para os dois lados. Sim, em com prol certeza. de cada criança, cada adolescente, cada adulto que estiver aqui e que entrar também no nosso espaço. Muito obrigada. Gratidão. Este foi o nosso bate-papo hoje aqui no Colégio Educar com a Renata, mantenedora do colégio. Eu espero que vocês tenham gostado. Um assunto leve, mas necessário também, que tem a sua seriedade, né, no nosso dia a dia, com os nossos filhos, né? É bom saber um pouquinho do que a escola faz, do que a escola trabalha. Então, voltaremos aqui para novas conversas, novos temas, né? Novas curiosidades. Tem o livro, procurem o livro Educação Especial, está em todas as plataformas, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais do colégio, um pouquinho mais do que a Renata prioriza aqui no colégio. Então acompanhem, sigam, compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas também possam conhecer e ter acesso a esse conteúdo, e siga a gente nas redes sociais para acompanhar tudinho que a gente coloca lá. Muito obrigado pelo convite, Tati. Um convite para que vocês também sigam um pouquinho lá no Instagram, nas redes sociais do colégio, para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho.